TCU determina que governo Lula explique contratação de ONG ligada ao MST. Duas entidades receberam 1,3 milhão para receber evento em maio do ano passado. Vou pegar aqui uns trechinhos. O plenário do TCU determinou que a Superintendência Regional de São Paulo, o INCRA, explique em 15 dias a contratação de uma ONG ligada ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O caso está sob investigação desde agosto. A entidade Casa Brasileira de Pesquisa e Cooperação, que faz assessoria jurídica e técnica do MST, foi responsável por organizar a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária do INCRA, em maio de 2023, no Parque da Água Branca, em São Paulo. A AMBP, Promoções e Eventos Empresariais, também foi contratada pelo INCRA para o evento e é investigada pelo TCU. Juntas, as ONGs receberam 1,3 milhão. São essas coisas, tá sendo investigado, claro, mas são coisas desse tipo, esses patrocínios, vamos chamar assim, tá? Não sei se esse é o melhor termo, mas enfim, dinheiro público irrigando esses movimentos que o tornam fortes quando de um governo esquerdista, de um governo petista. Quando foi Bolsonaro, essa teta secou. O MST praticamente não houve invasões, praticamente. Aí volta o PT, começa a irrigar com dinheiro público, aí eles começam, né, a fazer toda a militância pura. Enfim, né? Mas isso também não é novidade. E aqui o Constantino lembra, né? Que a Câmara de Deputados envergonhou o país com homenagem ao MST. E o primeiro parágrafo aqui do Constantino é o seguinte: o MST é um movimento radical criminoso cujos líderes estariam presos em qualquer país sério do mundo. Enquanto o agronegócio é a locomotiva do nosso crescimento, responsável por mais de 1/4 do nosso PIB, o MST promove o terror no campo, invadindo propriedades sob o pretexto ideológico. Não obstante, a Câmara dos Deputados achou adequado fazer uma sessão solene para homenagear esse grupo revolucionário. Festejar aniversário do MST é o fim da picada. São 4 décadas jogando contra o Brasil, assim como o PT, diga-se de passagem. Não por acaso, um sempre defende o outro, e quando o PT está no poder, as invasões aumentam. E eu atribuo esse tipo de coisa, que o TCU está investigando. Vamos ver se teve irregularidades, mas é dinheiro público abastecendo aí os cofres, direta ou indiretamente, desses movimentos sociais, né? Mudando de assunto. Nicarágua, cujo ditador é o Daniel Ortega, um chegado do Lula, né? Ele não tem o menor constrangimento de estar próximo dele, expulsa idosa de 93 anos de sua casa por ser mãe de um opositor de Ortega. Olha o nível dos países que o Lula se nega a romper. O Lula tem que ser contundente, ó. Isso é ditador sim, o Ortega, e isso que ele tá fazendo é um crime. Democracia não faz isso. O Lula tinha que ter um discurso nesse sentido. Mas vocês acham que o Lula, que veio para salvar a democracia, de acordo com narrativas aí de alguns, né? Ó, a vitória do Lula é a salvação da democracia. Eu nunca entendi como um bajulador de tiranias, de tiranos, pode ser o salvador de uma democracia. Eu nunca consegui entender isso. Para mim, entra na conta lá da hipocrisia e do xerique seletivo de esquerdistas. Mas tá aqui, ó. Um chegado de Lula, porque ele não consegue repudiar, faz isso com uma senhorinha de quase 100 anos, porque ela é mãe do opositor. Cara, isso aqui é o fim da picada. Isso mostra como o Brasil do PT sempre foi mal acompanhado. Sempre foi muito mal acompanhado. E para finalizar, lembram do jornalista português, o Sérgio Tavares, que foi interrogado quando chegou aqui para cobrir as manifestações de 25 de fevereiro, que teve agora, nesse último final de semana? Ele foi interrogado. E aqui ele deu uma entrevista ao vivo para a Gazeta do Povo, onde ele falou aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. Deixa eu pegar aqui alguns trechos para destacar aqui com vocês. Tavares disse que enquanto estava detido no aeroporto, presta atenção galera, ouviu uma conversa do delegado da PF ao telefone, aspas para o jornalista. O mais surreal é que ele atende o telefone, né, o delegado da PF, a poucos metros de mim, na salinha ao lado, onde eu consigo ouvir, onde ele no telefonema recebe as indicações e ele próprio escreve em um papel, né, que tem que questionar o jornalista sobre o 8 de janeiro, sobre o Flávio Dino, Alexandre de Moraes, ditadura do judiciário e questão da vacina. Então, ele não teria sido interrogado por questão de passaporte, que nem alegou-se. Na verdade, foi por opiniões, por questões políticas. E aqui ele fala o seguinte: Sérgio Tavares disse ao Sem Rodeios, que é o programa da Gazeta do Povo, que foi o único passageiro dentre muitos que desembarcaram em São Paulo na manhã do último domingo, retido pela imigração, com a desculpa de que teria
que prestar esclarecimento sobre o seu visto. Se o motivo fosse o visto, não caberia aquelas perguntas políticas, opiniões políticas do jornalista. Então aqui só para mostrar, pessoal, como tá fácil explicar, mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil, porque perdeu-se a mão em alguns momentos no arbítrio. Essa é a minha leitura, essa é a minha opinião. Perdeu-se a mão, então a coisa já está ficando feia, está ficando escancarado. Como coisas absurdas se normalizaram, então já está começando coisas que não deveriam jamais acontecer, como se normalizaram, acontece com a maior naturalidade. Só que isso começa a chegar para o mundo. Isso começa a chegar para o mundo. É estranho, né? Uma democracia parar um jornalista estrangeiro, supostamente por questão de visto, e bombardeá-los com perguntas de cunho político. É muito bizarro. Para dizer o mínimo, é muito bizarro. Pessoal, estes foram os assuntos do vídeo de hoje. E, de novo, se vocês gostaram dos assuntos, da forma como eu abordei, eu peço que compartilhem nas suas redes sociais, que deixem um like para aumentar o engajamento. Compartilhem também nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Verifiquem se vocês continuam inscritos em todas as minhas redes sociais. Verifiquem também se as notificações estão ativas em todas as plataformas. E até o próximo vídeo.